E eu tô muito feliz porque a primeira convidada do Na Palma da Mari é uma pessoa que eu gosto muito, eu sou muito fã e eu acho que vai ser muito importante a nossa conversa, porque já nos bastidores a gente tá se entendendo demais. Vanessa Camargo, que bom ter você aqui. Mari, linda. Obrigada. Sério, tô Obrigada muito feliz mesmo. de Eu ter tenho você muito aqui. carinho por você desde a vez que a gente se conheceu aqui, quando a gente gravou um outro programa. Sim. E você é linda, carinhosa, fofa. Sou muito sua fã. Obrigada pelo convite. Eu sou fã demais da família, seu pai, seu tio. Nossa, como eu cantei com eles, como vocês fazem parte da história de muita gente. Então, tô É muito muito legal feliz. isso. Tô estreando aqui, ó, na Palma da Ó, Mari com você. muito Sucesso. axé, muito sucesso, muita luz. Sucesso. Bom, vamos começar então conversando, mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é Vanessa Camargo. Muita gente conhece a Vanessa, que vê pelo seu perfil na internet, Sim. que vê pelas suas músicas, que agora te entende por esse álbum novo. Mas se você pudesse escolher alguém que poderia falar sobre quem é Vanessa, quem você acha que te descreveria assim da melhor maneira, a pessoa que mais te conhece hoje em dia? Ai, algumas. Ó, a minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã. Os meus filhos poderiam falar. Eles conhecem lá. Você tá com seu celular aí? E o Dado, Você tá com eu seu acho. celular aí? E a Heloísa e a Marcinha. Tá com seu celular Mas aí? Se tô... você pudesse Ah, ligar pra alguém agora, agora sim, de nesse supetão? momento, vamos Será? lá. Que horas são? Deixa eu ver se Agenda de Vanessa Camargo. Será que ela tá podendo falar? Deixa eu ver. Ela Eu ligaria pra minha irmã. Tá bom. Então vamos Porque ligar ela pra sabe que a ela. minha irmã eu não escondo nada dela. Então até mesmo quando meus monstrinhos aparecem, eu vou lá e falo com ela. Eu gosto, porque esse é um momento de confiança da entrevista. Nossa. Posso ligar? Por favor. Eu vou pôr no Viva Voz. Deixa eu ver se ela tá fazendo. Porque ela tem 2 filhos pequenos, meus sobrinhos. Aí Tá às bom. vezes ela tá meio enlouquecida. Pôr um pra dormir. Ela vai até estranhar, porque eu não ligo no meio da tarde. Você é de ligar pras pessoas ou de mandar mensagem? Não, manda mensagem. Eu odeio telefone também. Eu também, eu gosto de resolver. Quando apareceu, acho que ela não vai conseguir falar. Quando a gente começou a usar o WhatsApp, eu ficava um pouco ainda. Me liga, me liga. Agora, me irrita quando alguém me liga lá. Pra que a gente liga então? Deixa eu Vai, ver. uma segunda opção. Vamos ver. Pensa aí. Mas eu não tenho que avisar que eu tô no ao vivo? Você pode só falar que você tá Vai ser num privado, podcast então. aqui, Deixa numa eu ver. gravação. Tá ao vivo. Deixa Se eu ver. pudesse descrever você. Ai, que medo. Eu também. Eu tô tão feliz que eu tô do lado de cá que eu não Ai, preciso sei fazer lá, isso. vai que fala as verdades demais. Amor, oi, eu tô com você no ar ao vivo, tá? Só pra te avisar. Eu tô aqui com a Mari. Eu tô aqui com a Mari, que tá aqui me entrevistando. Aí ela fez uma pergunta. Aí eu liguei pra minha irmã, pra não ter que te encher o saco com isso, que a irmã a gente enche. E aí minha irmã não atendeu, então cabe a você esse trabalho agora que eu vou te dar. Quer dizer que a Mari vai te dar, não é meu. Quer ver? Peraí, fala você, Mari, aqui, ó. A gente quer conhecer a Vanessa através do olhar de outra pessoa. Então, se você pudesse, Dado, descrever a Vanessa pra gente, como você descreveria ela? Ela tá com uma cara de assustada aqui, que se você soubesse. Olha lá, amor. Em primeiro lugar, oi Mari, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está agora acompanhando a gente. A Vanessa, ela eu sou suspeito para falar, né? Porque é para mim o grande amor da minha vida. É a pessoa que cada dia que passa eu aprendo a gostar mais um pouco pela verdade que ela tem, pela transparência que ela vive a vida dela, sabe? Até quando ela mente, ela não consegue mentir. Porque ela é muito pura, ela é muito pureza, sabe? E ao mesmo tempo, eu acho que é uma criança que tem dentro dela, enorme, e que traz essa pureza junto, sabe? E ao mesmo tempo agora, depois que eu reencontrei ela e estou vendo ela mulher, mãe,
dona de si, sabendo o que quer fazer, sabe? Isso é mais apaixonante, né? Deixa a gente babando e inspira a querer ser melhor, me inspira a ser melhor. Então, eu só vou tecer elogio. Lógico que, como todo mundo, ninguém é perfeito, né? Mas os probleminhas dela, assim, são pequenos perto das qualidades e da grandeza desse ser humano que tem do seu lado agora. Ai, que amor! Ela tá aqui com o olhinho brilhando também. Que lindo ouvir você falando dela. Mas peraí, a gente quer saber também, no relacionamento, Vanessa, tem aquelas coisinhas de relacionamento, assim? Ah, sei lá, ela que gosta do controle remoto, ela tem alguma mania? A cara dela aqui, você tem que ver, tá engraçado demais. Tipo, não conte nada. Se fosse o controle remoto, ela tudo bem. Ela quer o controle geral. É mesmo? Extremamente. Se eu pudesse no avião, pegar um avião e pilotar pelo piloto, eu pilotava. É nesse nível. Ela tem que ter o controle da escolha. Capricórnio, né? Ah, então é sobre isso que eu vou conversar Capricórnio com ela com aqui já no touro, começo da entrevista. Obrigada, viu, Dado, pelo tempinho Beijo, aqui pra amor. conversar com a gente. Depois tem recompensa, amor. Um prazer. Tudo de bom. Eu te amo. Um beijo. Obrigada, amor. Beijo. Tchau. Te amo. Ai, que amor. Ai, que bom que ele foi de boa. Por que você Tô achou que ele ia brincando, falar tô o quê? brincando, Não ia gente, falar, não. mas é muito legal. É legal porque... você ouvir, assim, porque às vezes no dia a dia, a gente tá no dia a dia, né? Pois A é. gente se fala muito. A gente tem eu e Dado, a gente faz muito terapia juntos. Que legal. Terapia que eu digo assim. Sim. A gente tem, é muito legal como teve essa mudança. Porque quando a gente era adolescente, que a gente namorou, não existia essas conversas que a gente tem hoje com Sim. maturidade pra resolver as arestas quando aparecem no caminho. E eu e ele, toda hora a gente tá assim, ó, deu uma aresta, a gente vai lá e apara, sabe? Deu uma aresta, a gente vai lá e apara, o tempo inteiro. Eu acho que isso é de maturidade mesmo, do que a gente veio vivendo. É muito legal essa troca. Sim. né? E vocês eram outras pessoas, né? a Quase gente como não- conhecer. A gente ia engolindo outra as pessoa. coisas, de repente um explodia com o outro, né? Porque vai guardando. A gente não tinha essa maturidade de conversar sobre as coisas que estavam começando a caminhar errado no relacionamento. E claro que tem momentos que se sente magoado com aquilo. E aí, desde a nossa volta, tudo que falou uma palavra que me incomodou, eu vou lá e falo, ó, isso aqui, por que você falou isso? Por que você que tá assim? E ele também. Uhum. Ele chegou ontem pra mim e falou, você falou isso aqui. Falei, cara, foi brincando. Foi pra você, foi brincando. A brincadeira foi te zoar. Falei, casais que se zoam ficam mais tempo juntos. Ele, tá bom. Então, isso é muito importante, sabe? Pra Sim. que a gente possa, mesmo que na frente o relacionamento não seja mais o amoroso de casal, para que a gente possa sempre ter uma amizade. Né? E é muito legal ouvir ele falando sobre você, sobre essa pessoa nova que ele conheceu depois de tanto tempo. E hoje vocês descobrindo essa dinâmica nova de relacionamento, mas você cresceu com cada passo que você deu na sua vida sendo algo público. E eu imagino que isso deva ter sido muito difícil, mas ao mesmo tempo você não sabe como é a vida se não for assim, né? Então, Eu lembro, pra você porque isso. eu tinha, assim, eu tinha 9 anos quando meu pai estourou com Amor Não Deixa. Com Amor Não Deixa, não é ela, vai, Vanessa, não é. É o amor. E aí, foi uma mudança que ali, mesmo que meu pai estivesse estourado, eu não tava sob os holofotes, Sim. né? Eu tava tendo minha vida normal, meu pai era famoso. Foi com 17 anos que realmente, com 15, que eu começo a ter um pouquinho mais de vida exposta, porque aí eu tava fazendo já teatro, dança, já tava indo pra esse meio, e aí fiz algumas entrevistas e tal. Mas eu ainda tinha uma vida muito velada, minha, privada. Quando eu me lancei com 17, que é uma fase que todo mundo sabe que é a nossa fase tão gostosa, tão linda, Sim. mas tão instável, porque a gente tá com 17 anos, a gente acha que a gente tá ali saindo daquela infância mesmo, dando adeus pra infância de vez, entrando numa fase que começa a ser aquela fase adulta, de responsabilidade, de mudança. Então, estar ali, começando uma carreira com 17 anos, quando a sua cabeça ainda tá cheia de questionamentos, onde você ainda tá se descobrindo, eu acho que eu fui bem até, sabe? Mas eu tive problemas com álcool, eu tive problemas com autoimagem, eu tive vários problemas que eu, graças à família, a suporte, à base, eu consegui reestruturar e me assentar no chão.
Sim. né? Mas se eu não tivesse, provavelmente, não sei qual seria meu caminho. Entendeu? E é um momento muito íntimo, né? De descoberta, é um momento que você tá descobrindo quem você é, que você tá descobrindo Relações, relacionamentos, primeiras experiências. Exatamente. E aí- Trabalho, né? Exatamente. Tudo. E aí você tem tudo isso ali com outras pessoas avaliando decisões que você toma. Eu imagino que, né, claro, isso acontece até hoje, mas hoje você é muito mais madura. Então, até a sua volta com o dado foi algo que as pessoas também comentaram demais. Sim. E aí, você tem um momento que você chega a se questionar também, falando assim, cara, será que eu tô pelo caminho certo? Será que eu tô no caminho errado? Será que o que as pessoas estão falando é verdade? Será que não? Como a Vanessa hoje, madura, encara isso? Essas pessoas achando que sabem o que é melhor pra sua vida. Tem muita coisa que eu acho que é válido, assim, que eu me questiono, que eu vejo, que eu sou uma pessoa que gosta de ouvir as pessoas, apesar de ser muito controladora, como o Nath falou, eu sou muito assim, eu quero fazer o roteiro da viagem, pra todo mundo seguir. Ai, eu sou assim também, olha, Sabe? me identifiquei super. Eu tenho um problema, eu tenho até medo de coisas, porque às vezes eu não tô no controle. Se alguém tiver, eu sou uma péssima motorista, como é que Ai, fala? você fica assim, ai, vira à direita. Nossa, Agora eu também sou assim. Vai devagar, aqui pode ir mais rápido. Nossa, Cara, eu é sou chato ficar do meu lado dirigindo. Aí, às vezes, eu tenho que. Pra não ser chata o tempo inteiro, eu tenho que pôr um filminho pra poder não olhar, porque senão eu fico junto dirigindo. Eu só fico tranquila quando eu tô dirigindo. Olha que controle, né? Toda que necessidade de controle. Então, até bom, porque por isso eu nunca me interessei por drogas, porque tudo que me tira o controle, Sim. me tira de mim, não é legal. Uhum. Então, pra mim é muito importante ter esse olhar. Tô tentando melhorar bastante isso. Isso, pra mim, no começo, era um caos. Porque a gente sabe da nossa verdade, muitas vezes. E ver alguém falando uma mentira, ver alguém falando alguma coisa que você sabe que não é justa. Mas aí, como eu tô num processo lindo, doloroso, difícil de autoconhecimento, já faz uns 4 anos que eu tô, sabe, bem pesado Sim. nisso, a gente começa a compreender algumas leis da vida. E se essas questões têm vindo pra mim, eu comecei a olhar, o que eu tenho que aprender com isso? Por que eu sofro tanto com esse julgamento? E por que eu sou tão julgada? Será que eu julgo muito também? Sim. Qual é a lei do retorno que da consequência do retorno que tá funcionando aqui? Qual é a situação que eu tô passando? Será que a minha verdade é uma, mas na verdade eu tô passando outra coisa? Porque as pessoas sabem que existem várias linguagens. Existe uma linguagem que nós estamos usando aqui de comunicação da fala, e existe uma linguagem que é tá me lendo aqui nos meus trejeitos, na minha forma de mexer as mãos, na minha forma de olhar. Então existe uma outra linguagem que eu tô passando que eu não tô reconhecendo. Então, quando você se propõe a olhar, de fato, para todas as críticas e tudo que você passa na vida, e olhar e abrir esse leque e falar, tá, isso aqui me incomoda, ser julgada, isso aqui me incomoda bastante. Como que eu posso melhorar isso na minha vida? Então, vamos ver se eu tô julgando muito também? Sim. Provavelmente sim. Também não julgo muito. Então, eu fui limpando essas coisas, e hoje eu faço o que eu chamo de dissociação, que é quando eu vejo as pessoas falando da minha vida ou me julgando, eu saio, como se eu estivesse vendo de fora, falando sobre uma pessoa que eu conheço, mas que não sou eu. Que não sou eu. Sim. Então, eu olho, eu falo assim, eu vou desassociar, porque a minha realidade não é essa. Minha realidade não tá naquele comentário, não tá aquela pessoa não me conhece, ela não está na minha vida. Então, é como se eu tivesse, a cada vez que vem uma bagagem pra mim, eu falo, não é minha. É como se eu estivesse numa esteira, vindo as bagagens, eu falo, não, essa aqui passa, não é minha. Essa aqui é minha. Ok, essa aqui é Você precisa de uma força muito grande pra fazer isso, né? Até porque é muito um complexa. trabalho. É complexa a sua relação com... É complexa a relação da pessoa que tem uma vida pública, porque a vida pública te deu tudo que você tem, mas ela Coisas também te traz coisas muito ruins. Sim. Então, é um equilíbrio que você tem que criar ali. É uma Sim. coisa muito própria, muito única a relação que você tem com isso. E hoje, como você entende o online do offline? O que você guarda só pra você, só pra sua vida? Tem uma parte que você fala, ok, aqui é só meu, aqui ninguém entra. Como você administra o online e o offline? Pouca coisa. Os fãs agradecem. Não, porque na verdade, tem muita coisa que eu guardo offline, total de geral. Que nem na terapia às vezes sai, mas a maioria sai. Eu tenho um olhar
interno de ficar muito avaliando as coisas. E nesse lugar, onde eu me questiono, onde eu tô com medo, onde eu percebo que eu tô falhando, esse olhar às vezes, acontece muito, às vezes, não vou dizer que não acontece, eu me sinto muito segura hoje, com amor próprio, sendo construído dia a dia, principalmente de um ano pra cá, eu retomei essa busca pela minha autoestima, pelo meu amor próprio, que tava bagunçada, que tava bem machucada. Então eu fui retomando isso, então isso me fortalece muito. Mas de vez em quando você vê muita gente, às vezes um comentário, sabe aquelas 100 comentários bons e aquele ruim fica na sua cabeça martelando? Isso me pega também. E aí eu faço a dissociação e busco tentar ver em mim onde eu posso ali realmente onde tem verdade ali. E muitas vezes tem verdades em situações, por exemplo, sabe quando você, no fundo, tem uma insegurança que nem você reconhece sobre um assunto, sobre alguma situação? Sei lá, eu tenho medo tô aqui falando que eu vou fazer esse show maravilhoso, mas tô morrendo de medo de não ir gente nesse show. De ser um fracasso. Sim. Né? Tô aqui segurando as coisas, mas todos nós temos esses medos. E isso eu velo, é uma coisa velada pra mim, que acabei de falar que não tá mais, mas tudo bem. Esses offlines que são os meus medos, as minhas inseguranças, é o meu offline, sabe? É o meu lugarzinho, mas muitas das vezes eu jogo ele pro online. Quando eu decido, por exemplo, falar do pânico, quando eu decido falar das minhas questões com a saúde mental que me pegam, né? Por quê? Porque ali eu acho que, além de mim, eu vou ter um papel de reconhecimento com outras pessoas que possam estar passando pela mesma situação, que através da minha vivência, da minha experiência, possam se sustentar também de alguma forma. Porque aí vira uma comunidade, porque eu também sinto esse suporte quando eu vejo alguém também expõe sua vulnerabilidade. Claro. Eu acho que as vulnerabilidades são incríveis. E eu aprendi com o tempo que elas são presentes na nossa vida, porque são elas que trazem pra gente a capacidade de se humanizar, da gente se olhar como um ser humano um pro outro, pra vida, e da gente crescer, da gente aprender, de alguma forma. E é recente esse fenômeno de você olhar o artista e ver muito mais do que a música, porque se a gente lembrar ali nos anos 90, e eu nem fui muito longe, quando a gente ouvia, por exemplo, eu ouvia pelo menos Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, aquele começo de boy band e tal, a gente idealizava aquelas pessoas perfeito, porque a gente não tinha acesso a eles na internet, era só o encarte do CD. Eu sou dessa época, imagem. Mari. E Quando a hoje... internet chegou e eu via as pessoas postando dormindo, eu falava, peraí. Toda vez que eu ia aparecer publicamente, eu tinha que estar impecável. Minha mãe, inclusive, brigava comigo, porque eu era uma artista que muitas vezes não estava impecável nos lugares públicos. Então, ela falava, você tem que estar arrumada quando pisar pra fora de casa. Comprar pão na padaria. Porque você vai ter a foto com um fã. Eu tenho milhões de fotos com as pessoas no aeroporto, em lugares que eu não tava de artista, com a unha que não tava feita, né, com a sobrancelha aqui pra baixo. Pessoa física não jurídica, né? Eu tinha essa dificuldade. Pra mim era quando eu tinha luz, quando eu tinha estúdio, né? Que ali era artista, sim, que tinha que estar arrumadinha. Mas mesmo eu sendo uma artista que já tinha dificuldade com isso, quando começa essa exposição dos próprios artistas e pessoas públicas chorando, Sim. falando das suas dores, aquilo pra mim foi, que é isso? Legal, interessante. Claro que tem um over também ali, eu acho que tem que ter, tudo da vida é equilíbrio, né, Mário? Eu acho que tudo é equilíbrio, nada pra cá demais, nada pra lá, em todos os sentidos na vida. Eu sou uma pessoa que busca equilíbrio em tudo. Nem sempre eu tenho, mas eu busco. A busca é o mais importante. Mas eu acho que muito interessante. E aí eu tive que aprender. E eu sou uma artista que até muitas vezes eu tenho vontade de ligar a câmera pra falar alguma coisa que tá me incomodando. E aí eu respiro e falo, calma. Não. Na raiva eu não faço nada, eu vou esperar estar sóbria pra falar. Mas acaba se expondo e a gente sabe que ali não é todo mundo torcendo por você, não é todo mundo que quer o seu bem, entendeu? Então tem que ter mais cuidado. Não tem jeito. Sim. E você falar sobre suas crises de pânico, que também, claro, eu tenho certeza, isso ajudou muita gente. Porque muita gente se identificou com isso, mas você precisa de uma força muito grande pra falar sobre isso e de uma coragem muito grande pra expor algo que é muito seu, assim. É algo que você eu sentia vergonha de ter. Você tinha vergonha? Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de Você demorou pra entender o que era? Muito.
Porque eu tive um processo que eu tive mais nova, quando eu tinha 22 anos, eu tive minha primeira relação, foi quando o síndrome do pânico eu conheci, prazer, fiz tratamento com o médico, ninguém soube, eu escondi de todo mundo. Aí quando veio a pandemia, fiquei em tratamento um tempo, achei que eu nunca mais ia ver o pânico na vida. Crise de ansiedade todo mundo tem, ansiedade que Sim. dá um pouquinho e tal. Mas o pânico, para quem conhece, sabe que é um nível de ansiedade que extrapola. E aí quando veio a pandemia, eu me vejo tendo de novo, eu primeiro escondi muito tempo, só as pessoas, amigas, mas quando eu falo escondi, assim, eu não tava falando publicamente, mas meus amigos sabiam, eu não escondi mais dos amigos, porque pra mim já era um lugar que eu já conhecia, falei, cara, não vou esconder, porque nem dava, eu tava aqui, eu tava começando a ter pânico nos lugares que nem imaginava. Aí eu fui fazer a série com meu pai pro Netflix, e tava tendo pânico. Então teve algumas questões, por exemplo, a gente foi gravar na fazenda, e a fazenda, lá onde a gente tem a fazenda, não tem hospital bom, enfim, com estrutura grande. E aí eu só fiquei tranquila gravando lá, porque tinha uma ambulância 24 horas, que era o esquema da Netflix de ter sempre, caso alguma coisa aconteça com a equipe, com todo mundo. Então eu só consegui ficar relaxada quando eu soube que tinha uma ambulância lá. Falei, cara, vou gravar, e rezando pra não ter crise no meio da gravação, porque era um reality. Tô no estúdio em São Paulo, me deu uma. Veio, no meio veio uma crise horrorosa. Aí eu falei, tranca a porta. E eles estavam esperando só meu pai chegar no estúdio pra começar a gravação, que era natural, não tinha tanto roteiro. Então meu pai ia chegar, a gente ia gravar, ia lá com os meninos gravar no estúdio, a música. Aí chega, eu estou no meio da crise no banheiro. Eu me escondi no banheiro, bati na porta, a câmera entrou. Aí eu tava lá tremendo, ele nunca tinha visto uma crise minha. Eu acho que ele nunca tinha visto pessoalmente. E aí ele me abraça e tentando me acalentar ali. Na hora que eu olho pro lado, eu vi a câmera. Aí eu falei, cara... Eu falei, deixa. Depois eu vejo o que eu faço com isso. Uhum. Eu não tinha pensamento pra não tem como pensar, falar o que eu ia fazer. Eu tava tendo uma crise, só chorava. Quando eu fui assistir, ele falou, Larissa, ó, vai ser delicado pra você assistir, vê o que você acha. Na hora que eu vi, me deu vontade de chorar de novo. Eu falei, caracoles, dá uma dor assistir. Aí eu senti que eu tinha que deixar, porque eu falei, cara... Talvez muita gente vai reconhecer e vai falar, cara, eu não tô louco, isso acontece, se reconhecer de alguma forma, né? Mas foi um trabalho que pra mim foi assim, posso falar, saiu um peso. E eu tive uma coisa muito legal, que foi no offline, a quantidade de pessoas que são minhas amigas, que eu conheço, colegas, que eu não sabia que viviam a mesma coisa, foi impressionante. Todo mundo veio esconde, artístico. né? Um monte de gente que não fala publicamente sobre isso, me mandando um recado, me agradecendo, falando, cara, eu também passo por isso. Gente que nem era minha amiga mais do meio, que falou, eu peguei esse telefone pra dizer obrigada. Eu também vivo com pânico, com a crise de ansiedade. E poucas pessoas falam, acho que eu já vi algumas pessoas falarem disso, acho que a Angélica já falou sobre isso, a Paula Fernandes, não tô me recordando mais pessoas agora, acho que tem, não tô me recordando agora, mas eu lembro que eu marquei porque são duas amigas também. Mas foi muito legal, sabe? E esse processo que eu tô vivendo agora, que eu falo que tô curada do pânico, eu ainda tenho uma crise aqui, uma crise ali. Porque todo mundo falou, agora acabou as crises dela, não sei o quê, porque ela mudou. Não aconteceu isso, eu tô melhor. Porque quanto mais eu me aproximo de mim, quanto mais eu faço esse processo de autoconhecimento, mais eu consigo estar em paz com as minhas vulnerabilidades. Sim. E uma delas é o pânico. E saúde mental é um tabu muito grande ainda, né? Quem tem algum problema de saúde mental, geralmente pode ter vergonha de expor, porque acha que não vai ser acolhido. E quem não tem nenhum problema, ou ainda não descobriu, porque, né, 2023, a gente sabe que todo mundo tem alguma questão, ou não conhece sobre e tem muito preconceito. Então, é um assunto ainda cheio que as pessoas têm medo de serem lidas como fracas. Total. As pessoas têm medo de serem julgadas. Eu vi um jornalista numa coisa me mandando eu lavar roupa, que era a frescura que eu tinha. Porque é isso, as pessoas olham você e falam, Vanessa, famosa, rica, comida perfeita, é um absurdo. família linda, não sei o quê, e aí tem um problema de saúde mental, frescura. São pessoas completamente materialistas, porque elas acham que toda a parte da felicidade da vida tá em ter uma casa, tá em ter um carro, tá em ter dinheiro. Não entenderam nada, né? Se fosse isso, não existia suicídio entre pessoas que são ricas, e existe. E você contou esse seu momento com o seu pai, e vocês têm vários momentos juntos muito bonitos, né? Vocês
tiveram projetos juntos, cantando juntos, reality. E é muito legal ver essa relação. E como foi no começo, assim, quando seu pai ficou famoso? Você sentia que você estava, como criança, perdendo seu pai para o mundo? Como foi essa imagem do, ok, meu pai agora é alguém que as pessoas conhecem. O que está acontecendo aqui? Não, na verdade, foi muito contos de fadas, assim, pra mim, naquela virada. Porque meu pai sempre foi meu herói. Sempre admirei meu pai, sempre achei ele de um caráter íntegro, assim, eu sempre achei ele muito foda. Meu pai e minha mãe, sabe? Minha mãe, eu brigava mais, porque minha mãe era a que ficava o dia a dia, mas eu sempre achei meus pais muito, muito incríveis. Porque eram jovens e estavam o tempo inteiro batalhando, fazendo acontecer. E eu via meu pai tentando, sabe? Tentando. E eu via que ele se sentia frustrado, muitas vezes, por não conseguir. E quando aconteceu todo o sucesso, tudo isso, eu via a felicidade da minha mãe, do meu pai, a gente tendo uma condição de ter coisas materiais que a gente tinha dificuldade, fazer uma viagem, estudar numa escola particular, não faltar comida na geladeira, coisas que parecem hoje tão pequenas, né? Aquilo foi um sonho. E aí, quando eu vi meu pai vivendo tudo isso, assim, foi muito legal, porque eu torcia pra ele. Claro, mas meu pai sempre foi, Mari. Ele mesmo não tendo um grande sucesso, não sendo reconhecido, ele passava longas datas fora de casa, desde criança. E eu lembro que quando meu pai chegava de viagem, era uma festa, né? Porque eu falava, meu pai chegou, mas ele passava, 10 dias tentando, fazendo tour no norte, no nordeste. Então, ele sempre foi um pai que muito amoroso, presente, mas ausente fisicamente. Né? Então, eu tive até que olhar essa terapia, porque era uma coisa que eu sentia. Minha mãe sempre foi a que estava com a gente o tempo inteiro. Meu pai estava o tempo inteiro batalhando. Então, não mudou isso. O que mudou mesmo foi que, de repente, eu vi todo mundo falando da música do meu pai, a parte financeira, as pessoas interessadas em falar do meu pai comigo. Eu passei por um processo um pouco de revolta na época, porque eu achava que todos os meus amigos queriam só ser meus amigos por causa do meu pai. Eu tive que equilibrar isso depois. Que acontece, né? Uhum. A gente queria ir na minha casa pra conhecer meu pai, eu ficava chateada. Ela não gosta de mim, ela só gosta de mim. Isso eu tinha 9, 10, 11 anos. Então foi um processo de processar isso. E daqui a pouco, aí, como tudo na vida, né? Tudo que era novidade foi virando um hábito. E aí eu fui entendendo que aquele lugar não era só uma novidade, que aquilo poderia ser uma realidade pro resto da vida, que era ser uma pessoa com um pai público famoso. E quando você ficou famosa, a discussão agora, uma discussão recente, é pais que administram ou não o dinheiro dos filhos. Sim. Como foi isso com os seus pais, assim? Quando você começou a ganhar o seu próprio dinheiro, quando você começou a virar essa pessoa pública, como foi a conversa com os pais do que era da Vanessa? Olha que engraçado, meus pais sentaram comigo, eu não lembro, claro, faz muito tempo, mas eu lembro que sempre foi assim, meu pai e minha mãe cuidavam de toda a minha parte administrativa do meu dinheiro, eu já tinha uma empresa no meu nome. Mari, eu sempre tive uma confiança muito grande com meus pais, eu nem queria saber, eu só queria saber de cantar. A real como eu morava com meus pais, e era uma relação que meu pai tinha muito mais do que eu poderia ter, você entende? É diferente. Meu pai que sustentava toda a família, meu pai que me ajudou com a minha carreira, então eu queria devolver, você entende? Eu queria devolver ele ter me ajudado a conseguir um contrato na gravadora, ter mostrado meu álbum, eu queria agradecer tudo que ele já me proporcionou de melhor educação do mundo, aos dois, a minha mãe pela entrega de estar ali com a minha carreira, era uma relação diferente. Então eu queria ganhar meu dinheiro pra gastar na baladinha com as amigas, entendeu? Eu não tinha que sustentar uma casa, eu não tinha nada disso. Então, eles me falavam, entrou, sempre me avisavam que entrava e que iam guardar o dinheiro, que iam investir ali. Então a gente tinha uma coisa muito clara ali, a gente vai fazer o show, a gente precisa de aqui vai ser patrocínio, aqui a gente vai ter que arcar, tá bom? Tá bom, tudo certo. E aí, quando eu fui crescendo, eu mesma, porque eu nunca tive uma educação financeira, e acho que isso me faltou, porque isso me fez fazer várias burradas em relação a dinheiro, porque eu não tinha nenhuma educação financeira, eu gastava achando que o dinheiro nunca ia acabar. Então, mas nunca tive esse momento assim com meus pais. Eu falava assim, eu tinha um cartão que eu gastava. Aí eu me, o que você tá gastando, menina? O máximo eu brigava assim, você tá gastando demais, com festa, com não sei o quê.
Eu pagava, era aquela amiga que pagava coisa pros amigos, todo mundo. Bobona. Aí você pensa que o cartão não vai acontecer nada. exatamente, Quando não você vê, fala, onde né? foi que eu gastei Exatamente, isso aqui? Olha, menina, eu que gostava demais. Eu até acho que meus pais poderiam ter sido mais rígidos comigo. De verdade. Você hoje como mãe, né, olhando e falando assim, o quê? Eu acho que eles já ter falando, Vanessa, a fonte vai secar. Mas como sempre foi tudo muito junto, no sentido de a gente morava junto, então eu era filha, né, também. Então, ali, claro que eu construí. Hoje eu tenho minha casa graças ao meu trabalho, eu tenho meu carro, eu tenho minha estrutura, que foi graças ao meu trabalho. Mas eu perdi muito dinheiro justamente por eu ter sido inconsequente, meus pais terem me liberado, que era meu dinheiro, entendeu? Então eles não viam assim. Hoje você já é mais controlada? Ô, amor, hoje muito mais. Ainda precisa melhorar. Ainda precisa melhorar. Mas perto do que eu era antes, assim, era um descontrole total, porque justamente não tinha essa... Era muito pra mim, era meu dinheiro. E eu, como eu não tinha educação financeira, eu achava que, tudo bem eu fazer uma festa aqui, eu comprar um negócio aqui, fazer uma viagem, gastar não sei quanto na viagem. A educação financeira também é algo muito recente, né? A discussão é recente, né? A nossa geração realmente não aprendeu a lidar com dinheiro, mulher principalmente, né? Falar de dinheiro pra mulher, pra mãe, Imagina, se eu sabia reinvestir esse dinheiro. Se eu tivesse tido capacidade de saber um pouco mais, eu teria feito outros negócios pra não ficar só na música. tomado outras decisões, né? Hoje eu vejo isso. Vamos falar da Vanessa hoje. Você tá com esse projeto incrível, Livre, que eu acho que tem um nome muito importante pra você e pra outras mulheres. E nas músicas você parece que tá quase que passando mensagens pras pessoas. Então, por exemplo, Não Devo Nada. É uma música que eu me identifiquei muito. E eu acho que muitas mulheres também se identificaram. Então, Que bom. esse projeto mostra quem é a Vanessa de hoje? A de hoje é muito o que eu quero falar. Esse projeto foi muito especial, foi diferente de todos que eu fiz, assim. Eu não liguei para as compositoras e falei, manda a música aí. Eu chamei algumas amigas que compõem e falei, vamos lá pra Chapada, passar 5 dias, eu quero escrever, eu preciso voltar a escrever. E aí você tem que falei assim, meninas, me ajudem, eu quero falar sobre isso. Aí fizemos a música. Agora eu quero falar sobre isso. E fizemos outra música. E foi assim feito o álbum. Foi muito do que eu tava precisando dizer e falar. Não Devo Nada foi a última música do projeto que eu fiz. E eu coloquei elas numa história que eu tô vivendo, que eu vivi durante esse último ano. Então, virou um álbum meio livre, história, meio autobiográfico. É um álbum que eu fiz muito questão de fazer clipes de todas para poder contar essa história de forma visual para as pessoas entenderem um pouco mais. Mas é isso que você falou. A minha intenção não foi, olha, eu quero contar a minha versão dos fatos. Não foi sobre isso. Foi porque eu percebi que na minha história talvez eu encontrasse muita ressonância fora. Que a minha história, ela se repete em muitos lugares. Quando eu falo minha história, é mulheres, né, ou homens, que chegam num momento da vida, que seguiu a cartilha, a gente falou disso um pouco antes, que fizeram tudo conforme a cartilha e não estão felizes, e não estão bem. E começam a se questionar sobre a vida. Peraí, não me disseram que se eu tivesse com um trabalho super estável, com um casamento, com filhos, com a minha casa própria, eu não ia ser feliz? Não sou. E aí? E outras coisas, claro que não é só sobre isso, mas comecei a questionar isso e eu acho que muita gente passa por isso também. Então esse álbum foi esse olhar livre, porque eu acho que a liberdade, ela é a palavra mais importante em todas as músicas desse álbum, são 9. Em todas elas, mesmo que eu não fale a palavra liberdade ou livre, a liberdade é uma busca em todas. Qual é essa liberdade? É essa liberdade interna. É essa liberdade com você mesmo, assim. Quando você se aceita. Quando você tá certo do que você quer. Quando você tá certo quando você, inclusive, se permite não saber o que você quer. Sim. Sabe? Quando você tá aqui pra viver. Pra ser a sua melhor versão. Pra fazer aquilo que você quer fazer na sua vida. Pra você construir, pra você aprender. Então é sobre esse olhar interno que a gente acaba, né, vivenciando no externo, com as pessoas, com as relações, nos trabalhos, tudo que a gente faz na vida, a gente tá externando e vivendo conforme o nosso interno tem. Então,
A liberdade é algo que a gente vai buscar a vida inteira. Eu vou morrer tentando ser livre. E a gente vem de uma Porque geração... sempre vai ser assim, né? A gente vem de uma geração que nunca questionou, né? A nossa geração. Não. A geração anterior, a nossa, menos ainda. Então, eu conheço pessoas um pouco mais velhas, assim, do que eu, que muitas vezes já dividiram comigo, que seguiram a tal da cartilha e não saíram do caminho que disseram que era o caminho único possível, porque não sabiam nem que era uma possibilidade. Então, acho que a nossa geração, ali anos 90, anos 2000, é uma geração que pegou esse começo da cartilha, só que chegou no momento e falou, tá, mas será que precisa ser assim? Será que é o único caminho? E agora começa a questionar, mas de novo, aqui a gente fala de força, coragem, precisa de tudo isso, porque a gente tá fazendo isso, você tá fazendo isso, todas as mulheres estão fazendo isso, não só por você ou por mim, é por todo mundo, né? É pra mostrar que eu imagino que muitas mulheres mandam mensagens pra você dizendo obrigada por me dizer que existe outra possibilidade, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu percebo que tem uma coisa que a gente como mulher tem que buscar e a gente tem que incentivar outras mulheres, que acho que essa é a maior sororidade que a gente pode fazer uma pela outra. A gente tem que ter nossa independência financeira. Isso é muito importante. A gente vive num mundo, né, onde existe uma troca, onde a gente precisa, né, de dinheiro para viver, né, até para ter... Se você quer até viver no mato isolada, você tem que ter a terrinha sua lá. Não dá para você pegar uma terra e falar, eu vou morar aqui com os bichos e vou viver. Não, ninguém consegue hoje viver assim. A gente precisa ter a nossa liberdade para fazer isso. E ela vem da liberdade financeira. Então a mulher, eu sinto que o maior trabalho que a gente tem que fazer como mulher uma pela outra é incentivar as mulheres a acreditarem no seu potencial de realizar, de fazer, de trabalhar, de sustentar. Seja sendo presidente de uma empresa, como tendo seu próprio negócio, ou sendo assalariada, um trabalho que seja digno, que faça ela se sentir bem. Mas eu acho isso de extrema importância, porque não existe... é muito difícil você ter coragem quando você pode passar fome. Então, eu acho que a sobrevivência vem acima, sabe? Então, se eu tenho essa autonomia hoje de ter coragem, é porque eu tive, graças a Deus, capacidade de falar, eu vou segurar a marimba aqui, se mudar meu estilo de vida, meu status quo, tá tudo bem. Se eu tiver que morar numa casa menor, se eu tiver que ter menos pessoas para me ajudar, se eu tiver que investir menos na minha carreira, tá tudo certo. Mas eu sou mais feliz numa casinha simples do que numa mansão vazia. Então, cheia de amor, né? Cheia de luz, cheia de mim mesma. Então, é esse lugar que a gente tem que buscar, sabe? Como mulher. Eu acho que não vou falar só como mulher, mas também homens que de repente passam pela mesma situação. Eu acho que dinheiro, status, imagem, o ambiente que a gente vive, os amigos, as pessoas, ninguém é capaz de trazer pra gente felicidade. E hoje você tá feliz? Ai, eu tô muito cheia de problemas, cheia de crises existenciais, mas feliz por estar vivendo elas, louca com o trabalho, ficando enlouquecida com a maternidade, voltando a trabalhar, sem tempo pra nada, sem tempo pra fazer a unha, eu fico remendando minhas unhas. Deixa eu ver. Não, é sério, aqui, ó, o esmalte remendado, 10 vezes. Isso é real, ó. É a quarta vez que eu passo porque eu não consigo ter tempo pra fazer a unha. Super me identifiquei, faço Mas isso. é isso, sabe? Mas feliz. Por que eu tô feliz? Porque eu me vi capaz, Mari. Porque eu não acreditava mais que eu era capaz, sabe? Porque eu achava que eu tinha que ficar na sombra de um grande homem, de uma grande relação, ou de alguma coisa. E isso me fez, sabe? Cara, eu posso fazer o que eu quiser, o céu é o limite. Depende do meu esforço, da minha coragem, né? Outra característica muito marcante da nossa geração é a rivalidade entre mulheres, né? Eu cresci também ouvindo que só existia espaço para uma mulher. Se aparecesse outra, ela tava tomando meu espaço. E aí, às vezes, a gente ali, adolescente, se pegava odiando outras meninas, outras mulheres, sem nem saber por quê. Você cresceu com a comparação com a Sandy. E, recentemente, vocês fizeram um projeto juntas. E eu achei isso lindo, porque isso passa uma mensagem muito importante para aquela geração que via vocês como ou é você ou é você. Sim. Por que não as duas? E por que não as duas juntas? Como foi para você crescer com isso e como é a relação de vocês hoje? Doloroso, né? Porque, no meu caso, pesava muito em cima de mim. E eu, como eu era a novata que estava chegando, eu era que queria copiar, eu era que queria, né, derrubar alguma coisa. Coitada de mim.
E é uma ilusão, porque ninguém derruba nada de ninguém, né? Só você é capaz de se derrubar. A real é essa. Outro dia eu tava ouvindo alguém falar alguma coisa, eu falei, outro dia não, uma vez eu já ouvi uma frase assim, você vai perder tudo, sem mim você não é nada. Ou já ouvi frases como, eu vou acabar em alguma coisa sua. E hoje eu falo, não. Porque o que você constrói é teu. O que vai cair é o que você não construiu. Teu castelo é de areia, vai cair. Mas se seu castelo é firme, tem respeito, tem verdade nas coisas que você construiu, eu digo nas relações que você construiu, de trabalho, de vida, ninguém derruba. Então, quando eu chego hoje, vejo tudo que aconteceu, talvez se eu tivesse hoje o olhar que eu tenho sobre as coisas, isso teria sido muito fácil de resolver logo no começo, né? Eu teria ligado pra Sandy, oi, Vanessa, tudo bem? Nossos pais são amigos. Cara, tá acontecendo isso? Meu, eu sou muito tua fã. Posso pra dizer, tô falando que eu quero te copiar, você é uma inspiração pra mim. Eu falei isso na hora. Só que aí eu tinha 17 anos, não tinha coragem, a coisa foi desenrolando. E eu fui fazer isso depois de alguns anos, com maturidade. E daí nós duas tomamos essa história como nossa, porque a gente deixou as pessoas comandarem isso. E a gente foi, não marionete, mas a gente foi personagem de espetáculo que a gente não concordou nem em fazer parte, sabe? E aí rolou essa situação, né? Eu não sei se ela gostava de mim, ela não sabia se eu gostava dela. A gente nunca pôde se aproximar, porque a gente tinha essa... Será que sim, a gente se gosta, elas gostam de mim, então... E a maturidade, a maternidade aproximou a gente conseguiu resolver isso. Ela me chamou ano passado pra cantar a música Leve, que é uma música que me emocionou muito, porque eu tava passando pelo processo, e ela me disse que quando tava fazendo a música, ela lembrou de mim na hora. Eu falei, caracoles, que incrível! E já era uma relação que a gente vinha construindo há alguns anos, já tem uns 8 anos que eu e a gente foi se aproximando na nossa vida particular, no offline. E aí chegou a hora, esse ano, que eu tive esse presente de ser convidada para o projeto dela, Nós Vozes Eles 2. E aí eu e outros artistas também. E foi lindo. E é o que você falou, acho que isso para a nossa geração, é essa sororidade, sabe? É um apoiar. A Sandy, coisa mais fofa, todos os clipes que eu mandei pra ela postou. Apoio. Eu falei, Sandy, não precisa postar todos não, mas pra você curtir, sabe assim, torcendo mesmo, e vice-versa. E isso com outras mulheres também, que também trabalham no mesmo mercado que eu. Eu sabia da Luísa Posse, que a gente tinha há anos, sabe? Por que a gente não cantou juntas antes? Eu falei, Luísa, por que a gente não cantou nunca juntas? Só agora. Porque a nossa geração também não tinha essa coisa de fazer dueto, de fazer parceria. Nos anos 2000 era tão comum. Mas seria muito interessante ter tido isso naquela época. Então hoje eu vejo, e não é só comigo com a Sandy, eu vi isso acontecer com várias mulheres. Sempre muito com as mulheres. E então acho que isso vai ser quebrado com as nossas conversas, sabe? Com a gente olhando uma no da outra, entendendo que a gente tem muita coisa para se ajudar. A gente tem dores parecidas, a gente tem lugares parecidos, sabe? As mesmas lutas, as mesmas pautas. E não é a beleza, ou porque uma tá mais bonita, a outra tá ganhando mais, que deve fazer. Ao contrário, a gente deve se inspirar com mulheres que estão no lugar que a gente queria estar, sabe? Todas vocês foram vítimas, de certa maneira, né? De uma sociedade que colocava uma contra a outra e não tiveram nem a chance de conversar pra saber se aquilo era verdade. Eu acho que a gente é fruto de uma geração que vivia isso. Acho que ainda existe um pouco disso. Talvez. Pra dizer que acabou, não acabou, não. Eu acho que as pessoas ainda falam, eu prefiro a Rihanna do que a Beyoncé. Eu ainda ouço frases assim, eu prefiro a Lady Gaga do que a Madonna. Sempre eu prefiro tal do que não sei o quê. Não, você pode preferir, você não precisa falar. Fala, eu adoro a Beyoncé. Ponto. Não precisa Eu adoro a Rihanna. Ponto. Obrigada, eu adorei conversar com você. Já acabou? Acabou. Passou voando. Inclusive, eu até estourei um pouquinho. E eu tô mas eu com amo um olhar de um conversar. editor-chefe atrás daquela câmera ali, super bravo comigo. Queria aproveitar, inclusive, que a Vanessa falou de Sandy, Luísa Posse, convidar também as duas para participarem aqui do Na Palma da Mari. Incríveis. Tem muito pra falar. Nossa, É muito mais legal. Conversa. Obrigada mesmo. Uma grande Mari. Steph. Muito feliz que você foi a Muito primeira aqui. obrigada. E eu fiquei muito feliz que você gostou do meu trabalho. Você não sabe o que é pra mim. Sabe, de onde ele nasceu, como foi
esse processo de livre e ver, porque ela falou aqui pra mim, gente, quando a gente chegou, antes de começar a entrevista, que ela tava amando as músicas e eu fiquei muito feliz. Sim, eu tô Muito amando, mesmo. porque também tem muito a ver com o meu momento e com o momento de muitas mulheres da nossa geração, então é importante, um trabalho importante mesmo. Obrigada de coração. É isso, gente. Na Palma da Mari, estreando aqui no Pop Verso com Vanessa Camargo. Eu tô muito feliz com esse projeto. Mandem também na hashtag PopVersoCNN quem vocês querem ver aqui, ó, conversando comigo. Tenho certeza que a gente vai entrevistar muita gente legal por aqui, tá bom? De volta pro estúdio, um beijo pra vocês.